são os livros apócrifos? Para que servem? Qual a relação destes livros com o Novo Testamento ou com a Bíblia? Bom, precisamos começar aqui definindo de forma geral que estes livros apócrifos ou pseudepígrafos, grande parte deles não compõem o cânon, especialmente o cânon seguido pelos protestantes. Isso porque o Antigo Testamento católico, das Bíblias católicas, preserva aí parte dessa literatura considerada apócrifa. Então, vamos entender o que significam esses dois termos. Primeiro, literatura apócrifa muitas vezes se refere a todos os livros que não estão no cânon ou na Bíblia. Os pseudepígrafos representam um grupo de textos, agora mais específicos, que não estão nem na Bíblia hebraica, ou seja, nem no Antigo Testamento seguido pelos protestantes, nem no Antigo Testamento seguido e usado pelos católicos. Então, os apócrifos são estes textos que estão na Bíblia católica, mas não estão na lista canônica dos protestantes. De onde vêm esses livros apócrifos? Claro que esta definição é muito esquemática, por uma razão simples, porque alguns chamam inclusive de apócrifos todos os livros, até mesmo os tratados como pseudepígrafos. Mas esses apócrifos, eles, grande parte, se encontra na tradução grega chamada Septuaginta. E alguns desses livros da Septuaginta foram preservados na tradição latina, não é? No texto da Vulgata. E, por sua vez, ficaram preservados neste cânon, que é o cânon católico. Estes livros são chamados de apócrifos pelos protestantes e de deuterocanônicos pelos católicos. Uma outra categoria de literatura é o que nós chamamos de pseudepígrafos. Em termos, assim, resumidamente, esses pseudepígrafos não estão nem nesta lista católica, nem muito menos na lista cristã protestante, não é? Os pseudepígrafos compõem uma série de gêneros, uma série de conteúdos. Nós encontramos entre os pseudepígrafos textos apocalípticos, testamentos, oráculos e etc. Entre esses também podemos inserir os livros, os manuscritos, as obras de Qumran, que compõem uma diversidade também de textos, de gêneros, de ideias, com traços que representam práticas comunitárias, linguagem apocalíptica e etc. Então aí nós temos três termos, né? Literatura pseudepígrafa, literatura apócrifa e os livros de Qumran. Os cristãos também produziram uma diversidade de obras. Algumas delas não estão inseridas na lista neotestamentária. Nós encontramos lá os Atos dos Apóstolos, mas temos também os Atos apócrifos dos apóstolos. Atos de João, Atos de Tiago, Atos de Paulo e Tecla. Nós temos o Apocalipse de João, mas também temos outros apocalipses, Apocalipse de Pedro e etc. Além disso, evangelhos que não estão na lista dos livros canônicos, né? Nós temos os 4 evangelhos, mas também temos outros evangelhos. Nos últimos anos nós vimos aí o frenesi em torno do evangelho de Judas. Bom, esses textos representam a multiplicidade dos movimentos cristãos. Estas obras revelam como os cristianismos nas origens eram plurais. E estes textos que compõem o cânon do Novo Testamento, na verdade, representam um corte ou parte dessa diversidade de movimentos que surgem nos primeiros 3 séculos do nosso tempo, né, da nossa era, do período depois de Cristo. Qual a importância destes livros? Dos livros apócrifos, pseudepígrafos do Antigo Testamento, né, da tradição judaica, e os apócrifos do Novo Testamento, ou os apócrifos dos cristianismos. Primeira função importante que esses textos têm representa a possibilidade de compreendermos o pano de fundo
das ideias, práticas, imaginários e uma série de compreensões que estes livros demonstram e que, de certa forma, o Novo Testamento com os tais dialoga. É muito comum você encontrar ideias no Novo Testamento, discussões no Novo Testamento, que só podem ser compreendidas à luz desta literatura. Existem conceitos no Novo Testamento que só seriam possíveis a partir da ligação ou da relação imaginária, discursiva, textual com estes outros livros. Um exemplo, conceito de reino de Deus. Quando nós olhamos o conceito de reino de Deus no Novo Testamento, ele tem ecos, dialoga e é alimentado por perspectivas que se desenvolvem sobre um reino que virá, criando um novo tempo, mediado por um Messias, da literatura pseudepígrafa, especialmente os livros que chamamos de literatura apocalíptica. Ler o Apocalipse de João sem conhecer, por exemplo, esta literatura é complicado, porque tem muita coisa na linguagem do Apocalipse de João que só compreenderíamos à luz desta literatura pseudepígrafa, especificamente essa literatura apocalíptica. O Antigo Testamento também é importante por uma série de compreensões e ideias no Novo, obviamente, mas também há um conjunto de textos que fazem a mediação de certos temas da Bíblia hebraica para o Novo Testamento. Não conhecer ou esquecer, deixar de lado essa literatura pseudepígrafa é perder muito desta teia de sentidos na qual o Novo Testamento se insere. Em relação aos apócrifos do Novo Testamento, eles são importantes porque nos ajudam na reconstrução de algumas ideias dos cristianismos originários, do cristianismo primitivo. Nos revela a multiplicidade destes movimentos e nos apresenta uma série de temas e discussões que nos conduzirão a um acesso mais profundo, né? e mais esclarecedor destes primeiros cristianismos, né? Desses movimentos originários do cristianismo primitivo. O corte canônico do Novo Testamento impede, inclusive, de acessarmos este mundo tão importante de literatura que nos ajuda na compreensão de temas e ideias que compõem o Novo Testamento. Além disso, os achados de Qumran e até mesmo alguns textos dessa literatura pseudepígrafa podem nos ajudar na crítica textual do Antigo Testamento. Alguns achados, alguns textos, algumas cópias de Isaías, algumas cópias do livro do Êxodo, algumas cópias de textos do Antigo Testamento que foram encontradas entre os manuscritos de Qumran, podem nos auxiliar na reconstrução do texto original, no texto hebraico. Inclusive, alguns críticos textuais, quem trabalha com esta ciência, tem usado exatamente esses novos achados e gerado uma revolução na reconstrução dos textos da Bíblia hebraica. Bom, este é um panorama, né, geral dessa literatura apócrifa, pseudepígrafa, manuscritos de Qumran, apócrifos do Novo Testamento. Se você se interessa em conhecer um pouquinho mais sobre isso, há alguns textos em inglês, em português, que apresentam traduções desta literatura, além de comentários no rodapé. Nós temos um importante texto produzido pelo Charles Worth em 2 volumes, que apresentam aí esses 2 volumes, esse texto apresenta estes textos traduzidos e comentados.